uma pessoa que eu amo muito, vai trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória. Ela veio Aleluia, com seu Deus. esposo, Edmar. Edmar, seja muito bem-vindo aqui. Oh, Santo Aleluia. Eu, a Marlene e o Edmar, a gente se conhece há alguns aninhos, né? Alguns anos. A Marlene fez parte, a Marlene e o Edmar fizeram parte da minha história. E eu tenho um carinho muito grande por vocês, né? Glória a E Deus. interessante que uns dias antes, o Lázaro falou para mim: quem que você vai chamar para ministrar no culto das mulheres? Eu falei: não sei. E aí eu orei, falei: Deus, quem que o senhor quer que eu traga? E o tempo passou, e um sábado, nem sei se era um sábado. Eu não tenho o hábito de sair no sábado, porque sábado é um dia assim que eu tô cansada da semana inteira, eu quero dormir. E a gente saiu, nós fomos comprar um controle da TV e eu encontrei a Marlene lá na rua. Confesso que nunca vi a Marlene lá, o Edmar é chaveiro, nunca vi a Marlene lá na lojinha do Edmar. Então, nunca vi ela lá, mas naquele dia ela estava lá. Aleluia. E a gente conversou e tal, e na hora que a gente conversou, Deus falou para mim: chama ela. É ela que eu quero que vai. Aleluia, Deus. Eu até falei: vou te chamar para ir pregar lá na igreja. Ela falou: pode chamar, pode chamar. Amém. E aí, muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, me sinto honrada. Quero agradecer pelo convite, agradecer pela confiança. Quero dizer assim que eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês essa noite. Glória a Deus. E o fato de você ter me convidado foi resposta das minhas orações. Amém. Porque há algum tempo eu estava orando, porque nós fomos assim muito influentes na igreja a qual nós frequentávamos, né? Só que nós mudamos de igreja e também vivendo o tempo que eu estou vivendo no momento, que meu pai faleceu há um ano, tiveram Covid, ele, minha mãe, meu irmão. Minha mãe ficou acamada numa cadeira de rodas e devido a muitas outras coisas, eu não estava mais tão atuante na obra quanto eu fui um dia. E eu vinha orando ao Senhor e falando: Senhor, restaura, Senhor, restaura. Aí quando você convidou, eu disse: Senhor, já está restaurado. Amém. Aleluia. Vamos orar pela vida dele. Suelaine, você ora por ela aqui, abençoa a vida dela. Pode começar hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a tua serva, Pai. Fala o coração dela para ministrar a tua palavra para nós, Senhor. Usa ela, Senhor, como chama de fogo, Senhor. Vai ungindo ela, Pai, do pé até a cabeça dela, em nome de Jesus. E que cada palavra, Senhor, que sai dos lábios dela, venha ser dirigida por ti, Senhor. Que venha ser para tratamento, libertação, restauração. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Marlene, aquele relógio ali é só para início do culto. Não olhe para ele. Se a gente perceber que você está olhando, a gente tira ele de lá. Aleluia. Obrigada. Amém. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, não pode se assentar, por favor. Bom, isso se vocês tiverem o hábito de ler a Bíblia em pé, eu não sei como funciona aqui. Se for em pé, permaneça então de pé. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. O tema que me foi passado nesta noite é Mulheres ungidas na igreja. Amém? Amém. Nós vamos hoje falar um pouco a respeito da unção. Quando a Salma estava falando de Salmo 23, quando o óleo vem sobre a minha cabeça, eu falei: Senhor, é esse óleo que nós estamos precisando. Aleluia. Todos se encontraram? Amém? Sim. Posso ler? Pode. Diz assim, ó: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Amém. Podem se assentar, vamos estar Glória a orando. Deus.
Senhor, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Deus, aqui está a sua palavra. Palavra que tem o poder de transformar, Senhor, de separar entre alma e espírito, Pai. Ó Deus, que essa palavra venha encontrar corações sedentos nesta noite. E que cada um que adentrou esta igreja nesta noite possa sair de maneira diferente deste lugar. Que a unção que vem do alto possa ser derramada em porção dobrada sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Amém? Primeiro eu gostaria de falar algo aqui para o seu Jorge. Quando eu cheguei aqui, eu vi o Senhor aqui neste lugar, lembrei do meu pai. Meu pai era muito parecido com o Senhor. Meu pai morreu ano passado com 93 anos. E ele, a alegria dele era tocar o violão dele e louvar o Senhor. E até os 90 anos ele fazia isso. E quero dizer mais, meu pai era aquele homem assim, que a cabeça do meu pai era algo que a NASA tinha que estudar, porque meu pai era fenomenal com esse negócio de lembranças. Meu pai sabia todos os livros da Bíblia, quantos capítulos tinham os livros da Bíblia. Ele ia sentar perto da gente para ficar perguntando para a gente se a gente sabia o que estava lá. Eu falava, gente, meu pai com essa cabeça, eu já não estou lembrando. E quando eu entrei aqui, eu vi o seu Jorge aqui na frente, eu falei, este homem é um referencial para esta igreja. Aleluia! Porque o que nós estamos precisando nesses dias são de referencial. Hoje, a gente vê nas internets da vida aí muitos influencers. É influencer disso, é influencer daquilo, é influencer daquilo outro. Sabe, muitas pessoas vazias que influenciam muitas pessoas a muitas coisas erradas. E o que nós temos percebido nesses dias é que está faltando um influencer dentro da igreja. Pessoas que são referência dentro da igreja. Existe um tipo de pessoa que ela entra dentro da igreja, ela não precisa chegar aqui no altar para falar nada. Só o fato dela estar na igreja e as pessoas ver aquela pessoa na igreja, ela já é uma referência para as outras pessoas. Ver que a pessoa já é idosa, que a pessoa é persistente, que a pessoa é fiel, que a pessoa tem zelo pela palavra, tem zelo para a casa do Senhor. E é isso que nós estamos precisando e buscando nesses dias. Homens e mulheres que sejam inspiração. Principalmente para essa juventude que está vindo agora, que só a graça e a misericórdia do Senhor. Nós precisamos buscar de Deus esta unção que vem do alto, para que nós, sem abrir a nossa boca, nós venhamos ser referência para as outras pessoas. Quando alguém chegar perto de você, vai olhar para você e vai falar assim, você é uma mulher diferente. Mas eu nem abri a boca. Mas você eu sinto. Porque quando você chega, a paz de Deus chega para você. Aleluia. Sabe, eu percebo que você tem um linguajar diferente. Eu percebo que o seu andar é diferente. A maneira de você viver, de conduzir, de levar a vida é diferente. Porque é isso que nós cristãos temos que ser diferente das pessoas do mundo. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. Existem as pessoas que são ungidas, consagradas, separadas. Existem aqueles que andam milhas e milhas, tem muitas histórias, muitos testemunhos, muitas experiências com Deus. Existem aqueles que são crentes mais carnais. E existem aqueles que estão na igreja, mas nem crente é. Eles até acham que é, mas não é. Eu quero fazer uma pergunta. Imagine vocês um mundo sem a energia elétrica. Você consegue imaginar? Vocês conseguem imaginar um mundo sem a energia elétrica? Um mundo sem a energia elétrica, ele é mundo? Ele é. Eu vivi muito tempo sem energia elétrica. Morava na roça, estudava na roça, fazia as minhas lições à luz de lamparina. Era mundo. Um mundo limitado. Só que hoje eu não consigo mais imaginar um mundo sem energia elétrica. Porque imagina vocês quantas pessoas não morreriam, pessoas que precisam fazer hemodiálise, pessoas que precisam ser entubadas, pessoas que dependem de máquinas para sobreviver, e sem contar na tecnologia
tecnologia e tudo que a tecnologia traz, de bom e muitas vezes de ruim, mas que traz. Então, um mundo sem energia elétrica é um mundo que limitado. E o crente sem a unção de Deus, ele deixa de ser crente? Não, ele é crente. Mas ele é um crente limitado. Totalmente limitado. Porque a unção de Deus é ela que nos capacita. A unção de Deus é a presença de Deus na nossa vida. É ela que faz com que eu venha brilhar por onde eu passar. Porque é a presença, é a glória de Deus que está em mim. É a presença de Deus que me dá força. É a presença de Deus que me dá ânimo, que me dá ousadia, que me dá intrepidez, que faz com que eu entre e saia em qualquer lugar de cabeça erguida, de uma maneira diferenciada. É a unção que nos faz diferente das pessoas do mundo. E é esta unção que nós precisamos buscar e ter. Esta unção, ela está disponível? Está. Descerei sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. E sereis minhas testemunhas. Queridos, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que está totalmente disponível esta unção. Mas a pergunta é, nós queremos esta unção? É fácil adquirir esta unção? O que eu faço com esta unção? Porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós precisamos ler as Escrituras, meditando, perguntando o que é que o texto está falando conosco. E aqui nós vemos assim que os apóstolos andaram com Jesus. Maria era a mãe de Jesus. E todos estavam ali no templo orando e esperando o derramar da unção de Deus sobre a vida deles. Se eles que andaram com Jesus, se Maria, que era a mãe de Jesus, precisou desta unção de Deus, que dirá nós? Agora eu te pergunto, é fácil ter essa unção de Deus? Porque essa unção, ela vai exigir de nós renúncia. Sabe? Renúncia. E hoje, na modernidade que nós estamos vivendo, não é fácil, queridos. Por quê? Porque hoje o entretenimento está na palma das nossas mãos. Você pega o celular, tem tudo ali. Sabe? Hoje eu vejo pessoas assistindo filmes no celular. E eu fico parada pensando, quanto tempo você fica nesse bendito celular? Quanto tempo você fica lendo? A palavra de Deus não diz que é para ler somente. A Bíblia diz que é para ler e meditar na palavra de Deus. É procurar entender aquilo que nós estamos lendo. E depois que nós entendemos, nós precisamos orar e pedir a Deus para que venha nos ensinar a colocar em prática o que está aqui. A Bíblia é um manual de todo cristão que quer entrar no céu. Amém? Amém. E nós vemos aqui, queridos, nós vemos desde os primórdios as pessoas que eram ungidas, que eram consagradas, os que foram bênção e aqueles que não foram também. Porque Deus não tirou da Bíblia aqueles que não foram bênção, porque nós aprendemos de todas as formas. Amém? Amém. E nós vemos ali, como é um culto dirigido pelas mulheres, hoje eu quero falar um pouquinho só das mulheres. Depois, para não falar que eu estou puxando só a sardinha para o nosso lado, tá? Eu vou dar uma mesclada, mas eu quero falar um pouquinho das mulheres. Vamos começar com Rebeca. Quem foi Rebeca na Bíblia? A Bíblia diz que Abraão teve 2 filhos. Diz que depois que Sara morreu, Isaac ficou solitário. A Bíblia não diz propriamente que ele ficou solitário, mas ele ficou. A ponto de Abraão mandar o seu servo e buscar uma esposa para Isaac. E a palavra do Senhor diz que o servo de Abraão saiu e foi buscar esta esposa para Isaac. E o servo de Abraão orou a Deus e pediu para que o Senhor desse um sinal a ele. E quando ele chegou naquele lugar, Deus mostrou para ele quem era a mulher, porque da maneira que ele orou, assim procedeu Rebeca. E é interessante nós notarmos que apesar de Rebeca
ser uma mulher meio que contraditória, nós podemos ver que Rebeca, ela era uma mulher de Deus. Por quê? Porque ela encontra com aquele servo, ele diz o propósito pelo qual ele estava naquele lugar, buscar uma esposa para o filho do seu senhor. E é interessante que naquele tempo, os pais, eles arrumavam o casamento para suas filhas. Os casamentos eram arrumados, não é igual é hoje. Porém, é interessante que os pais de Rebeca, ele deixou que Rebeca escolhesse se ela queria ir com o servo de Abraão ou não. E ela, uma mulher obediente ao Senhor, ela disse, não, eu irei. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. É fácil você sair com uma pessoa que você nunca viu para ser esposa de um homem que você nunca viu? Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro nesta igreja? Tem ninguém? Só Você você? é solteira? Não Você conte, iria? gente. Casar com um homem que você nunca viu? Que você não conhece? Rebeca foi. E sabe, o mais interessante de tudo isso não é o fato dela ter ido. Mas o que me chama a atenção nessa história é que a palavra de Deus diz assim, que quando Rebeca chegou, Isaac viu Rebeca, diz que ele levou ela para a tenda e ali ele a amou. E sabe o que diz? Que Rebeca, então o coração de Isaac foi consolado. Por Deus? Não, por Rebeca. Por Rebeca, ele amou aquela mulher que chegou na vida dele para trazer para ele uma nova vida, porque agora ele estava tão sozinho, tão solitário, a mãe dele havia falecido. Nós sabemos que Abraão casou novamente. Então eu quero dizer para você, mulher que está aqui nesta noite, nós temos o poder de ser o consolo dos nossos maridos. Amém. Amém? Agora a pergunta que não quer calar é: nós estamos dispostas a ser esse consolo? Porque tudo tem um preço. Rebeca pagou o preço de chegar sem conhecer aquele homem. Então nós vemos assim que há um poder na obediência. Rebeca foi uma mulher que veio para consolar o coração de Isaac. Aí nós andamos mais um pouquinho na Bíblia e nós vemos ali agora, nós encontramos com uma mulher totalmente à frente do seu tempo, que foi Débora, ali no livro de Juízes. A Bíblia diz que ela era juíza e ela era profetisa. Uma mulher que naquele tempo nem era considerada, as mulheres não eram consideradas naquele tempo. E aquela mulher, ela foi juíza e profetiza num tempo em que ninguém valorizava as mulheres. E a Bíblia diz assim que ela foi junto com Baraque. E junto com ele, eles conquistaram e ganharam uma guerra. Baraque disse: se você não for, eu não vou. Ela diz: eu irei, mas a honra não será totalmente sua. Porque eu estou indo com você. Então nós podemos ver, queridos, a importância que nós mulheres temos quando nós somos mulheres de Deus. Quando nós somos mulheres direcionadas pelo Senhor. Amém? Aí andamos mais um pouquinho, nós encontramos uma outra mulher. Esta mulher chamada Abigail, esposa de um homem totalmente perverso, um homem chamado Nabal, que não tinha um coração generoso. Davi estava ali e com sua turma, sua gangue, sei lá como que chamavam, estava junto com Davi, com seus homens. E aí, Davi estava cuidando dos rebanhos de Nabal. Aconteceu que Davi mandou que um dos homens dele chegasse até a casa de Nabal e falasse: olha, nós estamos com fome, queremos que você prepare alguma coisa para nós. O que Nabal falou? Não, o coração do homem era ruim, o homem era má, o homem era do mal. Aí o que acontece? Um servo chega para a esposa de Nabal e diz: olha, você está sabendo o que está acontecendo? Olha, Davi mandou vir até aqui pedir comida. E sabe o que Nabal não fez? Ele não deu. Aí o que Abigail fez? Abigail falou: meu Deus, Davi, ele está cuidando das ovelhas, ele é o rei, o que ele pode fazer agora? O que essa mulher faz? Diligentemente, essa mulher rapidamente, ela vai, chega até a cozinha, junto com suas servas, ela prepara um arsenal de coisas para levar para Davi e para os seus homens. E quando ela chega, ela se prostra aos pés de Davi.
Então ela entrega tudo que ela preparou para Davi e seus homens. Sabe o que aconteceu? Débora conquistou uma guerra. Abigail aplacou uma guerra. Com a atitude daquela mulher generosa, uma mulher que foi sábia, uma mulher que não temeu, porque, queridos, ela estava ali numa posição difícil. Mas ela dirigida por Deus, porque o que eu quero dizer aqui para vocês nesta noite é: homens e mulheres de Deus, quando nós somos dirigidos por Deus, nós não precisamos temer. Ainda que a situação aparente pareça uma situação estranha, nós não precisamos temer quando somos dirigidos pelo Espírito Santo. E é esta unção que vem do alto, que é o Espírito Santo sobre nós, ele nos dá esta ousadia de ir e de fazer coisas que uma pessoa normal, um crente comum não faria. Nós precisamos desta unção. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que se esta igreja for uma igreja, que os membros dessa igreja forem cheios da unção de Deus, mas olha, vai ser assim, muito rápido, este lugar não vai caber. Pessoas que estarão neste lugar. Por quê? Porque nós temos ousadia quando a presença de Deus está em nós. Eu quero dizer para vocês que a primeira vez que eu fui convidada para ler uma palavra na igreja, eu sempre fui uma devoradora de livros. Eu amo ler. Então eu não tenho dificuldade com leitura, porque eu amo ler. Acontece que eu era tão tímida, que se me chamasse para ficar de pé, eu não queria, porque eu não queria que ninguém me visse. Aí estou lá na escola dominical, o professor me vira e fala assim: ô Marlene, será que você poderia ler o versículo tal assim para mim? Eu gelei dos pés à cabeça. Gelei. Fiquei de pé tremendo. Eu li o versículo que ninguém entendeu, porque eu gaguejava tanto. Eu não estava entendendo. E eu falei assim: nunca mais. Eu falei para mim mesmo: nunca mais. Ninguém precisa me chamar, porque eu não leio. E certa vez eu fui a uma reunião. E eu não gosto de assentar nos primeiros bancos da igreja. E aquele dia que eu fui nessa reunião, eu fiquei distraída conversando com uma mulher lá fora, com uma irmã. E a irmã estava me contando um problema e nós nos distraímos e eu fiquei lá. Quando eu entrei, não tinha mais lugar, só tinha sobrado o banco da frente. E eu, tímida, não gosto de sentar no banco da frente. Onde que eu tive que sentar? No banco da frente. E quando o pastor chegou, que ele ministrou, e quando ele foi orar no término do culto, ele pediu que as pessoas que queriam receber ficassem de pé. Claro que eu não ia ficar de pé. Eu queria receber, mas eu era muito tímida. E eu falei: não fique. Mas aí ele falou assim: eu quero que toda a igreja fique de pé. Eu estava no primeiro banco, a impressão que deu que eu tinha ido lá na frente. E o pastor veio e colocou a mão sobre a minha cabeça. E começou a orar. E naquela hora um poder veio sobre mim. Eu saí daquele lugar totalmente diferente. Queridos, eu não tenho problema nenhum de ministrar a palavra de Deus para ninguém. Eu acredito que um dos dons que eu tenho é de evangelista. Porque pode ser rico, pode ser pobre, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser quem for. Eu estou sempre caçando um jeito de pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Estou caçando uma oportunidade, porque a Bíblia diz: prega a tempo e fora de tempo, com oportunidade ou sem oportunidade. Nós temos que pregar. O que nós precisamos é de ousadia. E essa ousadia só vem sobre a nossa vida através do Espírito Santo. E nós vemos aqui, queridos, essas mulheres da Bíblia, essas mulheres intrépidas, cheias da unção de Deus. Nós podemos aprender com essas mulheres, tanto as que fizeram coisas maravilhosas, quanto aquelas que fizeram coisas que não foram boas. Por exemplo, ali em 1 Samuel, nós vemos a história de Ana e de Penina. Nós sabemos que Eucana teve essas duas mulheres. A Bíblia diz que Eucana amava a Ana. Porém, Ana não tinha filhos. E Penina tinha. Penina, sabendo que Eucana amava a Ana, o que ela fazia? Cada vez que ela tinha um filho, ela ficava provocando Ana. Tipo assim: ó, ele gosta mais de você, mas sou eu que dou os filhos para ele. Eu fico imaginando como que não era ali o convívio dessas duas mulheres. Eu fico imaginando também o coração de Eucana com aquelas duas mulheres
E ele sabia de toda a provocação que Penina fazia com Ana. E Ana chegou ao ponto de ficar muito entristecida com essa situação. Então nós vemos assim, na Bíblia, uma mulher que, na minha opinião, ela tinha era inveja de Ana, porque Penina não amava. Ele estava com ela, mas porque ela dava filhos para ele, porque naquele tempo os homens podiam ter outras mulheres, mas a Bíblia deixa clara que ele amava era Ana. Então, amados, nós podemos ver que mesmo ela descendo no templo, mesmo essa mulher estando com um homem de Deus, esta mulher era uma mulher invejosa. Depois, nós andamos mais um pouquinho e nós vemos quem? Quem que destruiu a vida de Sansão? Foi uma mulher. Uma mulher de um coração maligno que destruiu a vida de um homem que nasceu para ser separado, para fazer um feito poderoso sobre a terra. Mesmo com tudo que Dalila fez com que Sansão fizesse, Sansão ainda foi um homem muito usado por Deus, né? Mas aquela mulher, ela acabou com algo que poderia ser espetacular, aquilo que Deus ia fazer através da vida de Sansão. Aquela mulher foi um entrave na vida de Sansão. Depois nós andamos mais um pouquinho e nós vemos agora uma das mulheres mais perversas da Bíblia, que está ali em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31, uma mulher chamada Jezabel. Queridos, essa mulher era o que tinha de mais perverso em forma de gente, era essa mulher. Essa mulher, ela tinha um poder maligno sobre ela, que ela destruiu a vida de pessoas que eram boas. Essa mulher, ela reinava no lugar do rei, que era o marido dela. Então nós podemos ver, aprender, tanto com as mulheres que foram usadas por Deus, quanto pelas mulheres que fizeram coisas ruins. Deus deixou na Bíblia para que nós aprendêssemos como elas também, a não ser igual a elas. Todas as vezes que eu conheço alguém que é uma bênção, que é uma inspiração para mim, eu olho e falo assim, Senhor, eu quero tanto ser como aquela pessoa, mas todas as vezes que eu encontro uma pessoa que eu vejo que aquela pessoa não é do bem, eu falo, Deus, obrigado porque eu conheci essa pessoa e eu não quero ser igual a ela. Ajuda-me, Senhor. Eu não quero ser igual a essa mulher. Então, tudo que está na Bíblia, Deus deixou para que nós aprendêssemos, que nós tirássemos como lição para as nossas vidas. Amém? Amém. Aí nós terminamos, fechamos a velha aliança, que existem muitas outras mulheres, mas nós não temos tempo suficiente para falar de todas as mulheres. Mas aí nós entramos agora na nova aliança. E a gente se depara logo com quem? Com Maria. Queridos, eu vou dizer para você que eu estou quase entendendo o fascínio, a adoração, a idolatração que os católicos têm com Maria. Porque, gente, Maria é uma mulher que foi totalmente diferenciada. Ela realmente foi diferenciada. Não porque foi escolhida para ser mãe de Jesus. Porque naquele tempo, mulheres virgens eram o que mais tinha. Mas aquela mulher, ela reunia todos os requisitos que uma mulher precisava para ser a mãe do Salvador. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo sobre a vida de Maria, mais Maria me inspira. Mais eu aprendo com Maria, mais eu quero ser como Maria. Queridos, Maria era uma mulher centrada, equilibrada. Maria era uma pessoa que quando o anjo falava com ela, ela ouvia diretamente o anjo chegava e falava com Maria. A Bíblia diz assim que Maria não saía propagando, não, Maria guardava aquilo no coração. Ela guardava aquilo no coração. Maria era uma pessoa que também ela não acreditava em qualquer coisa, queridos. A gente tem uma mania de acreditar em qualquer coisa. Maria, quando o anjo disse que Isabel estava grávida, o que Maria fez? Maria fez lá a sua trouxinha, catou as suas coisas, perna vaquinha de tempo, foi lá visitar Isabel. Sabe, ela foi lá ver, verificar com os próprios olhos dela aquilo que o anjo tinha falado para ela. E quando ela chegou, o que aconteceu? Ela estava grávida de Jesus e Maria grávida de João Batista. Um espírito de um testificou no outro. As duas mulheres sentiram. Porque eram duas mulheres especiais.
Eu fico imaginando se as mulheres da igreja tivessem um pouco das qualidades de Maria, como que não seria a igreja? Como que não seria a sociedade? Como que não seria o mundo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, eu já preguei em várias igrejas, eu vim de uma igreja muito grande, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui está equilibrado o negócio. Está bem equilibrado. Tem, 2, 5, 6, 7. Tá equilibrado aqui a coisa. Mas a verdade verdadeira é que tem muito mais mulheres na igreja do que homens. Agora imagine essas mulheres curadas, saradas, cheias da unção de Deus, sábias, inspiradoras, mulheres que transformadas pelo poder de Deus. Eu fico imaginando, amados, imaginando assim, o coração de Maria, às vezes que ela teve que se deparar com situações que para nós mulheres que somos muito mais emoção, porque o homem é mais razão, mas a mulher é muita emoção. A ponto de que chegou um tempo na minha vida que eu fiz uma oração meia louca. Diz que Deus não ouve a oração do tolo. Mas eu acredito que Deus não considerou aquela oração minha tola. Eu acredito porque Deus respondeu. Ele disse que ele não responde a oração do tolo. E ele respondeu a minha oração e disse assim: Senhor, eu já estou cansada de ser essa mulher que eu sou. Qualquer coisa eu estou me derramando em lágrimas. Qualquer coisa eu estou chorando. Qualquer motivo eu estou chorando. Falei, Deus, é muita emoção. Senhor, eu quero pedir que em nome de Jesus, que o Senhor me faça como homem. Como homem eu sou masculinizada? Não! Eu quero ser como homem, porque o homem é objetivo, o homem é prático, o homem pensa, o homem na hora da dificuldade ele não chora, ele pensa. Ele se cala e ele pensa e ele resolve o problema dele. Agora imagina uma mulher, querido, está num trânsito, um trânsito ferrenho, ela bate o carro, o que é a primeira coisa que ela faz? Não, primeiro ela chora, ela treme, ela chora, aí ela liga para o marido e pede para ele lá resolver o problema. É ou não é? Mentira? O que eu estou falando? Primeiro ela está descendo dentro do carro, ela está igual uma gelatina, já tremeu mais que tudo. Aí já desce chorando, aí já liga para o marido chorando, o marido nem entende o que ela está falando, porque ela já está chorando, falando e chorando. Queridos, nós precisamos ser mulheres saradas, curadas, com as nossas emoções totalmente curadas. Eu conheço mulheres que são mulheres de oração, mas são mulheres que têm os seus sentimentos totalmente fragmentados, as suas emoções estão totalmente desequilibradas. E nós não podemos ser assim. Se nós queremos ser referência, se nós queremos ser mulheres diferentes, nós precisamos orar para que Deus venha curar as nossas emoções. E se porventura tem algum homem sentado aqui nesse banco nesta noite que tem as suas emoções totalmente fragmentadas, é hora de se levantar, orar e clamar a Deus para curar as suas emoções. Amém. Porque não é só mulher. Tem homem que qualquer coisinha ele empurra. Qualquer coisinha ele fica tudo jururu. Não. O homem e a mulher de Deus têm que ter as suas emoções curadas. Eu fico imaginando Jesus e Maria. Eles estão na festa, Maria, José e Jesus. Foram à festa, não foram? E de repente a festa acaba e eles estão indo embora. A Bíblia diz que depois de um longo tempo eles descobrem que Jesus não está com eles. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que eles têm que voltar. Eles voltam de quê? De Uber? Eles voltam a pé. Porque naquele tempo, quem ou andava a pé ou andava a cavalo. Eles voltaram a pé. A Bíblia diz que depois de 3 dias encontraram Jesus. Onde? No templo. E quando Maria chega, querido, eu fico imaginando eu ali. Depois de 3 dias andando, naquele tempo não era asfalto não, as ruas não eram pavimentadas, era terra mesmo. Eu odeio pé sujo, eu fico imaginando eu chegando naquele lugar com meus pés tudo sujos, encontro quem? Jesus, no templo, interrogando ali os sacerdotes, os principais ali da sinagoga. Qual que seria a primeira coisa que eu ia fazer? Ia ficar falando para a orelha, ia sair puxando ele e dizendo por que não ficou junto comigo? Porque, queridos, se nós não temos as nossas emoções saradas, curadas, na hora do nervoso, o que a gente faz?
Seja você mulher de Deus, seja você homem de Deus, seja lá. Se nós não temos as nossas emoções, nós vamos fazer isso mesmo. Nós vamos ficar bravos, vamos falar coisas que na hora do nervoso nós falamos e depois nós nos arrependemos. Porque na hora do nervoso falamos coisas que não deveríamos falar. E aí, quando Maria fala com Jesus, qual é a resposta de Jesus para Maria? Estou na casa do meu pai. Ainda José está junto. Aí o que José fala? Então não sou seu pai. É claro que Maria e José sabiam que Jesus era filho de Deus. Mas quem que estava cuidando do menino? Quem estava cuidando do menino? Era Maria e José. Se Maria fosse uma mulher totalmente dessas descontroladas, que você não pode falar nada para ela, porque existem pessoas que deveriam andar com uma faixa aqui na testa, escrito assim, ó, cuidado, frágil. Porque você não pode falar nada. Você pisa em ovos o tempo todo, porque você não sabe o que você pode falar para aquela criatura. Coisas que eu ouviria, nem me importaria com ela, você não pode falar, porque ela fica toda magoada, toda ressentida, toda entristecida. Então, queridos, se Maria fosse essa mulher, ali a mágoa já teria entrado no coração de Maria. Teria ou não teria? Queridos, a mulher está cuidando dele. O José, que sofreu tudo com a gravidez de Maria, fica imaginando o que os homens não falaram. E agora, escuta uma coisa dessa. Se fosse você, irmão, se você não fosse um homem de Deus, não tivesse a unção do Senhor sobre a sua vida, e você escutasse uma coisa dessa, você ia ou não ia ficar triste? Tá, passou esse episódio aí, tudo bem. Aí Jesus cresceu, agora Jesus e Maria estão no casamento. Maria, assim como toda mulher é muito atenta. Se tem uma coisa que Deus deu para nós, é essa coisa. Parece que a gente tem um radar. A gente está num lugar, mas a gente está captando tudo qualquer coisa que está acontecendo. É algo que Deus deu isso para nós. Nós mulheres temos isso. E Maria, não diferente de nós, ela percebeu que o vinho estava acabando. O que aconteceu? Maria chega até Jesus, porque Maria sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ela chega para Jesus e fala, Jesus, o vinho está acabando. E qual que foi a resposta de Jesus para Maria? Qual foi a resposta de Jesus para Maria? O que eu tenho contigo, mulher? O que você tem comigo? Você tem que você é meu filho, que eu cuidei de você até agora, e agora você está aqui nessa festa, eles são os nossos amigos, o vinho está acabando, e se acabar eles vão passar vergonha, e você tem o poder de multiplicar isso, e é isso que você vai fazer em ponto final. Queridos, o que eu tenho eu contigo, mulher? O que tenho eu contigo? Se ela não é uma mulher curada, isso já ia entrar no coração dela de novo. Lá, quando ele dá aquela primeira resposta, entrou uma flechinha. Se ela não fosse curada. Agora ela ouve esta palavra, o que ia acontecer? Mais um buraquinho seria aberto no coração de Maria. Aí depois, passa esse episódio. Está lá Jesus ensinando, e de repente chega Maria com seus irmãos. Aí os discípulos dizem o que para Jesus? Jesus, está aí sua mãe e seus irmãos. E o que Jesus responde? Todos aqueles que fazem a minha vontade são minha mãe e meus irmãos. Sabe, queridos, eu fico pensando, ali seria o golpe final no coração de Maria. Mas a Bíblia não relata que Maria sentiu absolutamente nada. Sabe por quê? Maria, apesar de ser a mãe de Jesus, ela sabia o lugar dela. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. E que a prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Era fazer a vontade do Pai. Mas, se Maria fosse uma mulher dodói, o que teria acontecido com Maria? Aí, queridos, nós vemos Jesus fazendo algo por Maria onde? Na cruz do Calvário. Quando está ali Jesus na cruz, e João está ali, o que ele diz para João? Eis aí a sua mãe. O que é que Jesus estava dizendo para João? A partir de agora eu morro, mas você, João,
vai tomar conta da minha mãe. A partir de agora, você é responsável pela minha mãe. Ali nós podemos ver que, apesar de todas essas respostas, nós podemos ver que Jesus, verdadeiramente, ele tinha carinho, ele tinha respeito e ele se preocupava com a mãe dele. Maria, para mim, é uma das mulheres que ela tinha tudo o que uma mulher precisava para ser bem-sucedida na vida. Não era apenas uma virgem em Israel, não era. Ela é, para mim, uma das maiores mulheres da Bíblia. Amém? Ainda que eu não venero Maria, que eu tenho ela como exemplo. Depois, queridos, nós vamos passando e nós vamos vendo outras mulheres. Nós vemos Dorcas, uma mulher tão bondosa, tão generosa, que ela fazia roupas para as viúvas. Que quando ela morreu, o que foi preciso fazer? As mulheres sentiram tanta falta de Dorcas que foi preciso que Pedro ressuscitasse Dorcas. Eu quero fazer uma pergunta aqui, agora essa pergunta inclui homens e mulheres. Se vocês morrerem hoje, vocês vão fazer falta? Será que se nós morrermos hoje, nós vamos fazer falta? A Bíblia diz que as mulheres sentiram tanta falta de Dorcas que foi preciso que ressuscitasse Dorcas novamente. Uma mulher misericordiosa, bondosa. Aí nós andamos mais um pouquinho, nós vemos ali uma mulher diferenciada, nós vemos Priscila e Áquila. A Bíblia, nos primeiros capítulos que está relatando este casal, primeiro ela diz Priscila e Áquila, Priscila e Áquila. Aí chega um determinado ponto da Bíblia, a Bíblia começa a dizer Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Por quê? Porque eu entendo que a mulher de Deus, por mais que ela seja ousada, por mais que ela seja intrépida, por mais que ela tenha dons espirituais, ela não aceita que o seu marido fique por trás dela. Ela é aquela mulher que, se for preciso, ela puxa o freio de mão para que o marido dela possa acompanhar ela. Ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai clamar, ela vai ensinar, ela vai respirar para que o marido dela possa exercer o papel e os dois andar juntos. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Áquila e Priscila. Os dois agora começam a andar juntos, porque agora o apóstolo Paulo começa a citar, antes era Priscila e Áquila, agora é Áquila e Priscila. Eu quero dizer para vocês que isso é uma opinião minha. Não estou dizendo para vocês que isso está na Bíblia. Estou deixando claro que é uma opinião minha. Eu não acho muito, assim, às vezes eu vejo mulheres se gabando. Ai, porque ela faz, porque ela acontece, porque ela... Sabe? E o marido está lá. Eu não acho isso bonito, não. Eu acho bonita quando ela fala, eu tenho todos os dons, meu marido ainda não tem, mas eu estou orando, eu estou jejuando, porque ele é o companheiro que o Senhor me deu e ele vai andar junto comigo. Até mesmo porque há um peso espiritual, quando a mulher assume a liderança que Deus deu para os homens, quando ela assume essa liderança e o homem fica para trás, ela vai carregar o peso da liderança sobre os seus ombros. Amém? Amém. Amém. E, queridos, para que a gente não venha se estender muito mais falando só de mulheres, eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que esta unção ela está disponível. Esta unção é que vai fazer com que nós venhamos a fazer a obra de Deus com excelência. O mundo exige de nós excelência. Sabe, para você hoje ir fazer uma entrevista de emprego, você pode ir de qualquer maneira. Não, né? Você pode chegar lá com a camisa aberta, de bermuda, de chinelo, achar que você pode chegar e falar e fazer de qualquer maneira. Se você quer um emprego bom, se você está esperando algo bom para a sua vida, você não pode chegar de qualquer maneira, de maneira nenhuma. E por que para Deus tem que ser de qualquer maneira? Se o mundo exige excelência, quanto mais o nosso Pai Celestial merece excelência. E para que nós venhamos a fazer a obra de Deus com excelência, nós dependemos da presença de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando essa presença de Deus, ela é na nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com nada.
com nada. Eu quero dizer para vocês, contar uma experiência que eu tive. Vou contar 2 experiências rapidamente. Cadê aquela minha carta aqui? Eu tenho apenas uma filha. E minha filha, aos 18 anos, ela foi embora morar na China. Quem é mãe aqui? Queridos, é fácil desapegar dos filhos? Não. É difícil. Mas eu criei minha filha para ser totalmente desapegada de mim. Porque quando a minha irmã, eu tenho a minha irmã mais velha, ficou muito doente, ela foi para a casa dos meus pais, porque ela precisava se cuidar e ela não conseguia olhar as 3 crianças pequenas que ela tinha. O menino do meio, ele ficou doente. Ele ficou totalmente doente por causa da minha irmã. Quando a minha irmã teve que ficar internada, ele ficou doente, ele ficou com febre, ele deu o maior trabalho. E eu falei, Senhor, o dia que eu casar, eu caso, eu vou ter um filho, mas o meu filho não vai ser dependente de mim. E quando eu tive a minha filha, eu sempre orei. Mas não apenas orei. Eu orava e agia, porque o mal de muitas pessoas é achar que só a oração vai fazer tudo por você. Não vai. Nós precisamos orar e agir. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu sobre o caso desta unção. Nós podemos ver ali que quando Elias ia ser assunto ao céu, nós vemos ali Eliseu, seu discípulo. Para que Eliseu tivesse a porção dobrada de Elias, Eliseu simplesmente orou. Eliseu, ele praticou aquilo que ele queria. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Os outros falavam, olha, ele vai atravessar o rio, vamos ficar. Ele falava, vou com ele. Queridos, tem um preço, a unção tem um preço. A gente ora e a gente age. A gente ora e a gente age. Eliseu recebeu uma porção porque ele deixou tudo, a vida dele toda para seguir Deus. Então, esta unção, ela é disponível. Mas esta unção, ela exige de nós um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. E foi isso que eu fiz com a minha filha. Eu falei, olha, eu vou criar ela, eu vou orar por ela. E eu fiquei 14 anos da minha vida longe do mercado de trabalho, somente para cuidar da minha filha. Eu falei, minha filha não vai ficar com os avós, minha filha não vai ficar numa creche, minha filha vai ficar comigo. Eu vou cuidar da minha filha. Passei muitas privações. Fui na igreja 1 ano com uma sandália só. E eu não era uma membra qualquer que ficava sentada no banco. Eu e meu marido, nós éramos naquela época quase que o braço direito do nosso pastor. Eu ia na igreja no culto da manhã e no culto da noite. No culto da manhã eu ouvia a palavra e no culto da noite eu ia, porque se tivesse alguém precisando de uma oração de libertação, de um aconselhamento, de alguma coisa, eu estava ali para ajudar. Eu e meu marido é um diácono nato, tudo que ele vê. E é daquele que gosta de fazer as coisas com excelência. Então, 1 ano eu fui à igreja com uma sandália só. Mas eu fiquei 14 anos dentro da minha casa, cuidando da minha casa e da minha filha. E agora minha filha, com 18 anos, minha filha vai embora da China. Outro lado do mundo. 3 dias para chegar naquele lugar. E certa noite, naquele tempo, nós não tínhamos toda essa tecnologia. A tecnologia estava chegando, mas ainda era bem complicadinha a coisa. Nós conversávamos por Skype. Então ela me chama e eu chego lá, ela diz para mim, mãe, a China está sob alerta. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, chegou 2 furacões. Eu não sei, eu não lembro muito bem, porque eu confundo furacão com tufão. Qual que chega com chuva e vento? Tufão. Então era tufão. Falou assim, olha, já chegou 2 tufões aqui, um chegou numa escala, não era tão agressivo, o segundo chegou já mais agressivo, com chuva, com vento muito forte, que eu saí na rua, eu fiquei segurando num poste para que eu não fosse, senão ele ia me levar. E agora nós estamos aqui com suprimentos tudo perto da porta, com remédio, com roupa, com comida, porque se soar o alarme, nós teremos que correr para os abrigos.
Porque o que está sendo falado é que ele vai chegar numa escala fortíssima. E a China está sob estado de alerta. Agora eu quero perguntar assim, como é que fica o coração de uma mãe que tem uma única filha, que está 3 dias de viagem? Eu disse para ela, filha, lembra que Jesus acalmou uma tempestade? Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem esse poder e você sabe quem é Jesus. Então você vai orar aí e eu vou orar aqui. E Deus vai fazer o que for melhor para a China. E desliguei e falei para ela, você pode ter certeza que você vai estar segura. Desliguei ali a câmera, dobrei os meus joelhos e orei e disse, Senhor, o Senhor acalmou uma tempestade. O Senhor vai acalmar esse tufão. Senhor, tu sabes que eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Então o Senhor vai lá, Pai, e acalma esse tufão. Ainda que ele chegue, mas que ele chegue no ensino naquele país. Orei e falei, Senhor, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu quero agora deitar e dormir o sono do justo. Eu não vou ficar preocupada, eu não vou perder a minha noite de sono, porque amanhã eu tenho um dia de trabalho. E o que aconteceu? Eu fui lá chamar meu marido. Olha, você sabe o que está acontecendo na China? Você viu? Agora a nossa filha está lá, e agora? Não. Eu liguei para os meus pais. Não, minha mãe é pastora. Meu pai é um homem de muita oração. Faleceu, mas era um homem de muita oração. Minha mãe, 3 horas da manhã, minha mãe está lá orando. Minha mãe ora não sei quanto tempo no dia. Poderia ter ligado para ela? Poderia. Mas eu ia agora levar preocupação para aquele casal de idosos. Eu poderia ter ligado para o meu pastor? Poderia. Poderia ter ligado para o meu pastor, poderia ter pedido oração para ele, para a esposa dele, para a pastora, poderia ter pedido oração para os meus amigos, para os meus discipuladores. Mas, queridos, eu creio num Deus que ouve e responde as nossas orações. Quando você dobra seu joelho e você clama a Deus, Deus ouve e responde as suas orações. Amém? Eu não sei qual é o problema que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que entrou aqui preocupado, pensando em algo que tem que resolver. Querido, se você está aqui nesta noite e tem alguma coisa te incomodando, dobra seu joelho, porque Deus é poderoso para resolver o seu problema, ouvir a sua oração. Amém? Amém. E queridos, como não era essa velocidade da internet, porque hoje acontece alguma coisa na China, a gente fica sabendo aqui e agora. Não é? Quase em tempo real a coisa. Naquele tempo não. E como eu sempre ouvi dos meus pais que notícia ruim chega a cavalo. Notícia ruim voa, gente. Parece que todo mundo gosta de dar notícia ruim, nunca vi. Outro dia eu levantei, liguei a TV, ninguém estava falando da China, ninguém falou nada. Eu falei, você não falou nada, porque não aconteceu nada. Passou um tempo, porque lá não é assim, lá tinha um horário que podia entrar. Quando entrou, ela me chamou, eu perguntei a ela, ela disse para mim, chegou, mas chegou mansinho, quietinho, não precisamos dar o pé do lugar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem poder sobre os intempéries da natureza. Ele tem poder sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Ele se preocupa com nós porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos especiais, fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser um povo diferente. Amém? Amém. Amados, eu quero dizer para você que o que Deus espera de mim e de você é que nós tenhamos esse desejo no nosso coração. Assim como o salmista, no Salmo 42, ele disse assim, assim como a corça suspira pelas águas, meu coração suspira pela vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos voltar a buscar de Deus, a ter assim, essa essência de Deus em nós, esse desejo de ter fome e sede de Deus. Para que quando as pessoas chegarem até nós, a Bíblia diz que rios de águas vivas fluiriam do nosso interior. A verdade verdadeira é que a igreja do Senhor Jesus anda seca.
anda seca. E quando as pessoas chegam até nós, não tem rio, não tem água, não tem comida, não tem nada. Mas aquela pessoa que tem fome, que tem sede, que ela suspira como a corça pela presença de Deus na vida dela, quando chegar alguém sobre a sua vida e você abrir a boca, vai ter água, vai ter comida, vai ter unção, vai ter cura, vai ter libertação, salvação, transformação, mudança de vida. Porque é isso que Deus promete para nós. Tudo está à nossa disposição. O que nós precisamos é ter esse desejo. Só desejo? Não. Posicionamento. Desejo e posicionamento. Eliseu desejou ocupar o lugar de Elias. O que ele fez? Ele se posicionou. Precisamos de posição. A nossa vida é oração e ação. Oração e ação. O tempo todo. Mas nós precisamos dessa ação dirigida por quem? Pelo Espírito Santo de Deus em nós. E quando nós temos esse Espírito Santo, nós, fluindo da nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com nada. Absolutamente nada. Queridos, para a glória de Deus, porque eu mesma, de mim mesma, não tenho nada para passar para vocês se não for a presença de Deus em mim. Eu não sou digna, não sou merecedora de nada. Se tem alguma coisa, é pela graça de Deus. Simplesmente pela graça. Mas pela graça de Deus, eu poderia ficar aqui e contar muitos testemunhos de tanta coisa que Deus já fez na minha vida e através da minha vida. Para vocês terem noção, nós fomos para a igreja porque meu irmão agora tinha feito um pacto com Satanás. E minha mãe, uma das mulheres famosas na igreja católica, fundadoras, ajudou a fundar igrejas católicas. Minha irmã, meus irmãos seminaristas. Minha irmã era professora de catecismo. Minha mãe era uma mulher muito influente dentro daquela igreja. E quando ela chega para o padre e diz que meu irmão está com um problema muito estranho, que ela sentia que havia uma força maligna nele, o padre, muito amigo da família, ele era de dentro da nossa casa. Ele chega para minha mãe e diz assim: olha, dona Tereza, eu tenho que dizer a verdade para a senhora. Eu não tenho condições de ajudar a senhora. Se a senhora quiser ajuda, a senhora vai ter que procurar em outro lugar. Minha mãe disse: então, o que é que eu estou fazendo neste lugar? Eu vou buscar um lugar que pode me ajudar. E sabe quem foi a pessoa usada por Deus, instrumento de Deus, mulher cheia da unção de Deus, que foi luz na vida da minha mãe? A sogra da céu, Dona Juscelina. Dona Juscelina agora se já veio mudado para frente da casa da minha mãe, e ela vendo a aflição e a angústia da minha mãe, ela então chega até minha mãe e começa a evangelizar minha mãe. Eu quero fazer uma pergunta. Quando você vê a angústia e a aflição de alguém, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo alguma coisa quando nós vemos a angústia e a aflição de alguém? Porque esse Espírito que está em nós, esse Espírito de Deus, ele nos constrange a ponto de nós termos que fazer alguma coisa. Nós não conseguimos ficar parados se esse poder está sobre nós. Queridos, e aquela mulher, ela levou a minha mãe para a igreja. E minha mãe então agora se converte, passa a ser frequentadora da igreja. E eu, uma pessoa que não gostava de crente de maneira nenhuma, tenho que agora ver a minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo indo para a igreja dos crentes. E eu falei: eu vou nessa igreja porque eu vou tirar satisfação com esse pastor, eu quero saber que lavagem cerebral está fazendo na cabeça da minha família. E eu vou lá. E eu fui. Cheguei armada até os dentes. Sabe quando você chega armado? Se alguém falar isso para você, você já sabe o que você vai falar. Mas sabe qual que é a pior ignorância? É quando você não sabe do assunto, não domina o assunto, você quer falar do assunto com alguém. Isso é ignorância pura, era o que aconteceu comigo. Queridos, resumindo, cheguei na igreja, conversei com o pastor foi de uma educação fenomenal. Quero dizer uma coisa para você: quer ganhar alguém para Jesus? Seja uma pessoa extremamente educada. Não importa a maneira que a pessoa chegar até você. Eu cheguei endemoniada, armada até os dentes, para brigar com aquele pastor. Ele me desarmou, por quê? Porque a palavra diz que a palavra branda, ela placa o furor. Ela placa.
Foi isso que aconteceu. E ele me chama agora para ficar no culto, eu fico no culto. Não porque eu queria, não queria ser crente. Porque eu fiquei sem graça. Eu fiquei constrangida. Tinha que esperar minha mãe, eu não ia ficar lá fora. Eu fiquei no culto. Queridos, o Espírito Santo me pegou naquele dia. De uma maneira tão extraordinária que desde o momento que o ministro de louvor subiu e deu entrada, abriu o culto, eu já comecei a chorar. Eu chorei tanto que eu achei que eu ia sair de lá desidratada. De tanto que eu tentava controlar. Eu não conseguia. De tanto que eu chorava. Eu tive uma conversão extraordinária naquele dia, naquela igreja. Ninguém orou para expulsar o demônio da minha vida. O demônio saiu porque a presença de Deus entrou. Ninguém colocou a mão em mim. Eu saí de lá liberta do cigarro, da bebida, dos jogos, de tudo que era externo que uma pessoa tinha, eu saí liberta. Totalmente liberta daquele lugar. E meu irmão chegou agora, bufando, totalmente endemoniado. Meu irmão tinha uma legião de demônios. E eu estou ali na beira da pia lavando a louça. Nova convertida, não conhecia a Bíblia. Não conhecia a Bíblia. Nova convertida, fresquinha ali na Bíblia. Não sabia de nada ainda. Só que eu tinha tido um encontro com Jesus. E Jesus na minha vida é a maioria. Glória a Deus. A presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença. A unção de Deus na nossa vida quebra todo gelo, estraçalha qualquer ferrolho. Aquele meu irmão chegou bufando, feito um bicho, porque ele comia carne, que aquilo, o sangue descia pela boca dele. Ele comia vidros de pimenta, ele pegava objetos pesados com uma mão só, porque ele tinha uma legião de demônios. E ele chega e diz que aquela voz terrível, aquela voz que eu não sei se é de bicho misturado com gente, sei lá, a voz do capeta, ele diz: eu vou cortar a sua cabeça e você vir numa bandeja. Nova convertida. Virei e disse: corta que eu quero ver. Corta que eu quero ver. Queridos, não é o tanto que a gente conhece da Bíblia, é o que a gente recebe de Deus e a gente usa. Amém. Amém? Amém. Queridos, naquela hora ele bufou e ele saiu correndo de perto de mim. Então eu quero dizer para você, que esta palavra, primeiro ela fala com quem está pregando. Primeiro quem está pregando aqui leva, para depois passar para a igreja. E essa palavra trouxe muitas coisas do tempo antigo, que muitas coisas eu estava até me esquecendo, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Queridos, nós precisamos buscar essa unção. E a gente busca essa unção, buscando, tirando tempo com Deus, jejuando, orando, gastando tempo com a palavra, andando com pessoas melhores do que nós. Melhores como? Em dinheiro? Não. Melhores em Deus, cheias da graça de Deus. Por que você é uma pessoa de Deus e fica andando com quem não tem Deus? Nós não podemos ter amizade com quem não tem Deus? Não só podemos, como devemos. Porque nós temos que ser diferentes, nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas eu não consigo compreender como que uma pessoa cheia da unção de Deus fica unha e carne com uma pessoa que não professa a mesma fé. Você pode ter amizade, mas unha e carne você não fica, porque luz e trevas não andam juntos. Aquele que comigo não ajunta, se espalha. Então eu não consigo entender. Eu quero fazer amizade com todo mundo, porque eu quero ter a oportunidade de falar do amor de Deus. Mas unha e carne eu quero ficar com quem tem mais unção do que eu. Com quem sabe mais do que eu, com quem ora mais do que eu, com quem busca mais do que eu, com quem teme mais do que eu, com quem é mais humilde do que eu, porque Deus ama as pessoas humildes. Ama. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: vamos nos colocar, nos posicionar e buscar mais de Deus, porque Deus, Ele tem para dar. Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é ter esse desejo de ter mais de Deus na nossa vida. E a partir do momento que nós tivermos mais de Deus, nós vamos contagiar as pessoas. Eu li um livro, eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se ele chegou a ser um dos reformadores da igreja, mas alguém já leu ou já ouviu falar de Charles Spurgeon? Já?
Eu li um livro que conta que Spurgeon estava dentro de um trem, ele ia para um determinado lugar. Talvez alguém tenha lido esse livro e pode confirmar isso comigo, porque é um livro que há muitos anos atrás eu li esse livro. E diz que ele passou na frente de um bar. Só do trem passar e Spurgeon estar dentro daquele trem, ele conseguiu contagiar todos os homens que estavam lá fora. A presença de Deus era tão grande na vida daquele homem, que por onde ele passava, ele contagiava as pessoas. É o transbordar do Espírito Santo. Porque tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não transbordam. O que nós precisamos nesses dias. Porque, queridos, você concorda comigo que parece que os dias já foram remidos? Você concorda comigo que hoje é Natal, amanhã já é Natal de novo? Você concorda comigo que os sinais dos tempos estão aí, que Jesus está às portas? Você concorda que mais do que nunca a igreja do Senhor Jesus precisa transportar esse poder e essa unção? É isso que nós precisamos buscar. Nós estamos aqui num grupo pequeno. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Se cada um de nós sair desse lugar transbordando da presença de Deus, sabe o que nós podemos fazer? Ao chegar na nossa casa, a nossa casa vai ser contagiada. Ao chegar no nosso trabalho, as pessoas que trabalham conosco serão contagiadas. Ao chegar lá na escola onde você estuda, os seus amigos serão contagiados. A sua vizinhança será contagiada. Mas só que tem uma coisa, queridos, tem um preço a ser pago. Para que você possa contagiar as pessoas, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser educados, nós precisamos ter fé, nós precisamos de nos posicionar, nós precisamos crer no que a Escritura diz, nós precisamos ser fiel a Deus, nós precisamos gastar tempo em oração, tempo com a palavra de Deus. Nada vem na nossa mão de mão beijada. E aquilo que vem muito fácil para nós, é melhor nós tomar cuidado. Porque nada chega muito fácil nas nossas mãos que seja coisa boa. Tudo que é bom tem um preço. E nós precisamos voltar à essência da igreja primitiva. Buscar aquela essência daquele povo que se preocupava, que olhava se o irmão tinha o que comer, se o irmão estava doente. Hoje a igreja, queridos, parece que a igreja hoje, eu não sei, eu não estou dizendo aqui, eu conheço várias igrejas, meus irmãos são de várias denominações, mas parece que o povo está ficando indiferente. Eu não sei se você percebe isso, se isso é coisa da minha cabeça, mas parece que eu chego e conto um problema para você, parece que você está indiferente ao meu problema, ao meu sofrimento, à minha dor. Queridos, o povo de Deus, o povo cheio da unção de Deus, ele não fica indiferente diante de uma situação que ele está vendo que a pessoa está sofrendo. Cada coisa que eu fico sabendo, eu tento colocar aquilo em oração. Eu faço aquilo alvo de oração. Eu não vou dizer para vocês que eu oro todos os dias sobre aquela situação, mas que eu oro, eu fico sabendo de uma coisa, eu oro. Se é uma coisa boa, eu oro, mas se é uma coisa ruim, eu oro. Hoje eu fiquei sabendo que o meu vizinho, eu não sei o que aconteceu, a mãe dele veio falar comigo, ele chegou com a boca toda estourada, ele tem problema com drogas. E ela falou que quebrou o dente, está com a boca toda inchada, estava lá gemendo de dor. Eu fiquei pensando, meu Deus, poderia ser um grande homem de Deus. Ele tinha um pai, que o pai dele se converteu verdadeiramente. Ele é o vizinho de frente. Eu levei eles para a igreja. Eles não ficaram na minha igreja, mas eles foram para uma outra igreja. E aquele homem, eu vi a transformação daquele homem. Aquele homem que antes era um homem mulherengo, agora, quando ele vinha conversar comigo, o poder de Deus era tão grande que nós começávamos a falar em língua. Ele chorava de lá, contando testemunho, e eu chorava daqui. A gente viu o poder de Deus na vida daquele homem. Aquele homem morreu. E hoje a gente vê a situação daquele filho primogênito deles. É muito triste.
Sabe, se você é um homem e se você é uma mulher de Deus, você se sensibiliza com a dor do outro. Não dá. Não dá para dizer que nós somos crentes e ser indiferente ao sofrimento do outro. Amém? A minha oração nesta noite é que nós venhamos ser pessoas zelosas com a obra de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias 48:10 que maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A palavra de Deus diz que se as nossas obras forem palhas, elas serão queimadas. A gente vê muita gente correndo, para baixo e para cima. É um ativismo religioso tremendo. Muita gente fazendo até o que Deus não pediu para fazer. Muita gente fazendo coisas para estar nos holofotes. Mas eu quero dizer que Deus, Ele esquadrinha. Que Deus, Ele prescruta o nosso coração. E Ele vai pesar até as intenções do nosso coração. E nós precisamos, queridos, fazer a obra de Deus com excelência. Nos preocupar com os que sofrem, com aqueles que estão nas ruas, os andarilhos, aqueles que estão presos, aqueles que estão nos hospitais de louco. Aqueles que estão nos hospitais hoje, nas UTIs, sofrendo. Nós precisamos sofrer com aquele povo da Cracolândia. Nós precisamos sofrer com a dor do nosso irmão. Aquele que esteve um dia sentado no banco dessa igreja e hoje não está mais. A igreja está tão indiferente que parece que não faz falta. Aonde está esta unção em nós? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não me impressiono com quem fala em línguas. Eu não me impressiono com quem canta bem, com quem prega bem, com quem ora bem. Eu não me impressiono com nada disso. Eu acho importante totalmente, porque está na palavra de Deus. Eu busco esses dons para mim. Eu busco. Mas eu quero dizer para você que uma pessoa não me impressiona. Sabe por quê? Prega bem, as pessoas fazem curso, elas dão palestras, que você fica de queixo caído. Canta bem, as pessoas do mundo cantam, que as pessoas choram, eles arrastam multidões. Sabe? Orar bem, tem muitas pessoas que treinam, decoram tipos de oração. Eu quero saber cadê o poder. Eu quero saber onde está o seu coração. O seu coração, quando Deus pesar o seu coração, o que vai estar ali no seu coração? Tem muitas pessoas que entram dentro das igrejas. Eles não cantam, eles não oram, eles não pregam, eles não dão testemunho, eles são tão quietinhos, eles estão assentados no banco da igreja, mas eles têm tanta unção de Deus, eles têm tanto de Deus, que muitas vezes Deus está naquele lugar por causa daquela pessoa que não aparece nos holofotes. Porque lata vazia faz um barulho terrível, mas o que tem dentro é vazia. Deus está à procura de um homem, de uma igreja que faz barulho sim, porque nós crentes somos barulhentos sim, mas é um barulho santo. É um barulho com propósito, é um barulho com unção, é um barulho com autoridade, é um barulho com o poder de Deus. Quando entrar alguém nessa igreja, ele não vai sair da mesma forma que ele entrou. Ele vai sair transformado, porque a palavra de Deus é poder. Ela tem poder de dividir alma e espírito. Amém? Então, queridos, a minha oração nesta noite é para que nós possamos voltar a buscar essa essência. É olhar para as nossas vidas, é examinar a nossa vida. Porque, queridos, examinar a vida dos outros é fácil, não é? Mas examinar as nossas próprias vidas, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que Paulo está dizendo é que nós temos total condição de examinar a nossa vida. E ver, querido, ver aonde é que nós estamos falhando. Tem muitas pessoas que precisam ver onde foi que perdeu o machado e voltar lá e catar esse machado de novo. O que nós precisamos é buscar de Deus que a igreja seja transformada. Uma igreja cheia de gente não quer dizer uma igreja que tem poder e nem que tem unção. Nós estamos vendo igrejas abarrotadas de pessoas que estão indo porque há um entretenimento. Hoje as pessoas dão shows dentro das igrejas.
Mas eu quero ver o poder, eu quero ver a transformação, eu quero ver a libertação, eu quero ver a cura, eu quero ver um homem como era o meu vizinho, que era um homem assim, e depois quando você ia conversar com ele, o poder que saía dele, que emanava dele, era tão grande que constrangia o seu coração. Você tem esse desejo nesta noite? Homem e mulher de Deus, você tem esse desejo de ser uma referência para esta geração? Deus pode contar com você nesta noite? Vocês estão dispostos a pagar um preço para que esta igreja seja conhecida na cidade de Ribeirão Preto como a igreja dos milagres? Queridos, nós podemos ser o milagre de muitas pessoas, porque Deus conta comigo e com você. É o tempo que o Espírito Santo está agindo sobre nós, para que nós venhamos fazer uma grande obra. Jesus disse que obras maiores do que Ele fez nós faríamos. E nós precisamos buscar de Deus, nós precisamos aprender, nós precisamos estar com pessoas que têm compromisso com Deus. Amém? Queridos, eu tenho o maior prazer de falar de Deus, de estar com Deus. Eu amo as pessoas idosas, porque eles têm tanta coisa para contar. Os idosos que estão na igreja há anos, eles presenciaram tantas coisas, eles vivenciaram tantas coisas, e eles, muitas vezes, amados, eles são uma grande inspiração para nós. E hoje, muitas vezes, a gente vê os jovens que não dão a menor atenção para os idosos. Sabe? Ninguém liga para os idosos. Eu quero dizer para nós que nós precisamos mudar o nosso conceito. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de viver e de agir. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz, Isaías, capítulo 10, versículo 29. Não precisa abrir, eu vou ler. E acontecerá naquele dia que a sua graça será tirada do teu ombro. Não. E acontecerá naquele dia que o seu cargo será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. E acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, amados? Queridos, esta é uma promessa de Deus para nós. Se tem alguém aqui que entrou nesta noite com um jugo pesado, que está carregando um fardo pesado, a palavra de Deus diz que a unção despedaça esse jugo. Queridos, eu não tenho a menor dúvida de que o Espírito de Deus se faz presente nesse lugar. A partir do momento que a Selma tomou esse púlpito e abriu a palavra de Deus, já senti a presença de Deus nesse lugar. Quando os irmãos estavam louvando, o desejo do meu coração é que nós passássemos a noite aqui louvando ao Senhor. Ainda que eu só soube cantar dois louvores. Porque os louvores que eles cantaram eu não conheço. Mas é um louvor tão gostoso, é uma presença tão gostosa. E cada um que veio aqui à frente, que teve a sua oportunidade, nós podemos ver a presença de Deus neles. Então, amados, continue buscando. Esta unção está disponível. O que falta para nós é nos posicionar, é ter esse desejo ardente no nosso coração de buscar mais de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome nesta noite, Pai. Porque o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de adoração. Sabemos que o Senhor é o único Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e que o Senhor está neste lugar nesta noite, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto eu orei, o quanto eu clamei, e eu pedi para que o Senhor trouxesse as pessoas certas nesta noite, neste lugar. Cada pessoa que adentrou nesta igreja nesta noite
Foi o teu Espírito Santo quem os trouxe neste lugar, porque o Senhor tem algo novo para entregar para cada um deles neste lugar. Ó Deus, que nesta noite nenhum saia daqui, Senhor, sem receber algo novo da parte do Senhor, que eles possam ser tocados, transformados, e que eles saiam com um desejo ardente nos seus corações de fazer a diferença, de ser homens e mulheres que vão contagiar por onde eles passarem, ó Deus. Serão mulheres, ó Pai, homens, ó Deus, que estão escrevendo a sua história. Uma história linda, Pai, porque nós hoje vivemos na era do Teu Espírito. O Teu Espírito está disponível para todos nós. E o Teu Espírito Santo é que nos dá ousadia, é que nos dá poder, é que dirige as nossas vidas, é que nos guia pelas veredas certas, ó Deus. Ah, Senhor, que nesta noite o coração de cada um aqui, Senhor, seja inundado pelo poder do Senhor. Que haja, Pai, fome e sede de Ti. Que esta igreja, Pai, possa ser uma igreja que venha crescer, mas não apenas em número de pessoas, mas em graça, em poder, em unção, em comprometimento, em amor, ó Deus. Senhor, é a minha oração nesta noite, para este lugar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor leve cada um que aqui está debaixo da guarida e da proteção do Senhor. Que eles possam ter uma noite de paz, que eles possam dormir no sono do justo. E que até enquanto eles durmam, ó Deus, o Senhor continue a falar conosco. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso falar do Bastão? Obrigada, Marlene. Deus abençoe. Posso tomar um restinho da minha? Lógico. Uma coisa que a Marlene falou logo no início e que me fez lembrar um fato que aconteceu essa semana lá na escola. Chegou uma professora nova lá e eu trato como trato todo mundo, né? Sou a diretora lá e trato normalmente. E ela chegou para mim, depois de alguns dias, de algum tempo já lá comigo, ela chegou e ela falou assim: posso fazer uma pergunta? Pode. Que igreja você é? Aí eu falei: por quê? Foi porque eu sei que você é crente. Eu já senti que você é crente. Ô, glória! Você é diferente. Aleluia! Eu ainda brinquei com ela, falei assim: da melhor safra. Ô, glória! Glória a Deus. Então, assim, irmãos, isso só para confirmar que o que Deus quer falar com a gente, Ele falou através da Marlene. Amém. Nós tenhamos que ser realmente diferentes e um referencial. Que as pessoas olhem pra gente e falem assim: pensa, não precisa nem falar, Não. mas que ele pense assim: eu vou crescer, eu quero ser igual a Marlene. Ai, amém! Glória a Deus. Que as pessoas possam olhar para você e falar: quando eu crescer, ou um dia eu ainda vou ser como aquela pessoa. Amém? Nossa, eu quando vejo um servo, uma serva de Deus, eu fico olhando, queridos, eu fico ali babando. Eu falo: ai, Senhor, como eu queria ser igual aquela pessoa. Ai, meu Deus, eu sei que ainda tem chão, mas um dia eu chego lá, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Marlene. Deus abençoe. Eu que agradeço, Senhor. Pastor Lázaro, tem que fazer a parte final? Glória. Da glória seja dada a ti. Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Podem sentar. Vou ser rápido. Quinta-feira, nós estávamos falando aqui. Quinta-feira tem isso aqui em primeira mão para a igreja, aqui no Rio. Essa é a nossa placa, que ficou pronta na sexta-feira. Tá? Quinta. E eu fiquei muito feliz, porque, como a diaconisa, como a diaconisa falou, paga-se um preço muito grande. Você levar a sério a igreja, a palavra de Deus. E quinta-feira foi falado em viver na alegria, na palavra do Senhor, e em constante oração. E foi uma das quintas-feiras
não tem, a quinta-feira nossa, para sintetizar, é uma quinta-feira de joelhos. Nós viemos aqui orar. E orar para quem não consegue vir na igreja. A igreja realmente, ela está, sabe, não é só essa igreja não é esse tamanho. Essa igreja, ela sobra. Glória a Deus. Nós já tivemos a oportunidade de ver outros lugares. Nós já tivemos 46 pessoas aqui. Mas tem dias, tudo bem. Mas tem dias que a gente ora para essas pessoas que não vêm. E a palavra fala assim. Quando apliquei Eclesiastes 8, verso 16. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão: sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra, ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos. Não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicar. Na quinta-feira, nós saímos cheios de espírito daqui. Cheio de espírito. Teve gente arrebatada, foi uma coisa que realmente essa igreja ela tem assim, nos proporcionado algumas coisas que só estamos aqui para ver, sabe? Milagres, coisas que a gente fica sabendo. E na sexta-feira, logo de manhã, veja bem, eu saí cheio de espírito daqui, feliz por ter recebido a placa. Nós fizemos um outro tipo de marca-página, vai chegar amanhã, segunda-feira. E eu sou tomado por uma notícia terrível. Na sexta-feira de manhã, meu estômago está doendo até hoje. E foi muito difícil. Ali na placa, está dizendo, no Salmo 122, alegrei quando me disseram, onde a casa do Senhor. Às vezes a gente não vê para mim. Às vezes a gente vê com dor. Mas a palavra fala que o Senhor tem todo o controle da nossa vida. Tem todas as coisas. Como a pastora falou, o tempo de Deus é sarado. Eu creio que essa igreja, ela veio, é uma segunda igreja. Nós temos a primeira em Barrinha, o nosso pastor está lá. Ela veio não só para crescer, mas para a palavra do Senhor ir mais longe. Muito mais longe. Amém, igreja? Eu penso que tinha tanta coisa para contar, mas não vou contar não. Eu sempre falo, deixa o Espírito falar, porque o Espírito fala muito mais do que eu. Bom, Jorge, eu volto a repetir. Se existe uma coisa que eu sou testemunha da sua fidelidade com essa igreja, sabe? E eu já tive coral há 10 anos. 10 anos eu fui regente de coral e era de uma igreja católica, a Basílica de Aparecida. 10 anos. Tocavam músicos e o nosso coral chamava Cantores de Maria. Um belo dia eu fui expulso de uma igreja. Porque eu só cantava, eu só levava as músicas evangélicas na igreja. E era num colégio salesiano que eu estudei. Fiz minha primeira e segunda série lá. O padre falou, no domingo de manhã, eu já falei isso, no domingo de manhã, um frio aí de bicicleta, com um violão furado, era uma dificuldade. E ele falou, olha, guarda essa musiquinha para você tocar na tua igreja, aqui a gente só vai tocar o que é da nossa igreja. Então naquele dia eu senti que às vezes Deus coloca a gente num certo lugar para a gente entender o propósito, sabe, das coisas. A gente sofre a dor do meio do estômago,
É porque tinha chegado a hora de resolver uma situação, um propósito. Eu ainda continuo com a palavra de quinta-feira, viver na alegria do Senhor e na constante oração. Amém, igreja? Estenda a sua mão para cá, por favor. Vamos orar por essas pessoas. Tem uma pessoa aqui que na sexta-feira de hoje, ela estava morrendo, eu oro por ela. Ela está com overdose, está com aquela dor, doía tanto que falava, meu Deus, eu não vou poder fazer nada. É complicado você orar. E ele era de uma igreja que não ia lá. Não era, sabe, avivado. Eles tinham medo do demônio. Medo do demônio. Mas nós resgatamos essa. Amém. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, eu coloco todas essas pessoas na tua presença, Pai. Oh, Pai, visita cada uma delas, Senhor. Visita, Senhor, aquelas que não têm força mais, Senhor, para te buscar, Senhor, que pedem e que o mundo já tomou conta. Em nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo que quer separar a vida das pessoas que estão aqui, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de doença, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de desânimo, todo o espírito de fraqueza, Senhor, que a tua igreja apresente, Senhor. Pai, que o Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado, Senhor, em todas as horas da vida, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Restaura todas as pessoas que vieram hoje, Pai, sem coragem, Pai. Restaura aqueles que não vieram aqui hoje, Senhor, que eles possam entender que o Senhor é o caminho certo, Pai, que o Senhor é a vida, Senhor, é a palavra, é a vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos o caminho, a verdade. Eu sarei da minha dor. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.